Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja sobre a tua vida nessa manhã. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meu nome é Sandro Endler, vou fazer 54 anos esse ano. E sou casado com a Fernanda, paulistano, nascido e criado aqui. E há 14 anos atrás fui levado para morar nos Estados Unidos. Sou um pai orgulhoso da Bruna e da Gabriela. E nós vivemos com muita alegria nos Estados Unidos da América por esses 14 anos. A minha vida acadêmica, ela passa por várias áreas de contabilidade, finanças, economia. Trabalho com gestão financeira de empresas e de empreendimentos imobiliários. Tem um motivo pelo qual eu estou falando tudo isso para vocês, eu não estou procurando emprego não. A minha vida ministerial, eu entreguei minha vida a Cristo há 30 anos atrás, fiz seminário, sempre foi voltada à administração e à gestão da Igreja de Cristo. Esse é o meu chamado, esse é o meu dom, é isso que eu faço. Na Força Orlando eu participo de vários conselhos de administração, liderados pelo meu querido pastor Danny de Armas, que está aqui na frente hoje. E o motivo pelo qual eu estou falando tudo isso para vocês é porque eu sou um grande defensor de que tudo que você faz, você deve fazer com excelência para a glória de Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3 que tudo que você fizer, você deve fazer de todo o seu coração para com Deus e não para homens. E lembre-se também que o nosso Senhor Jesus disse que toda oportunidade que você tem, todo talento que foi depositado na sua vida, um dia você vai prestar conta também. Amém? Por esse motivo que eu divido com você minha breve história e a minha apresentação. Eu quero também agradecer aqui o pastor Sidney por ter me convidado para estar aqui sendo preletor na Target. E eu quero dar parabéns para ele pela visão, pelo poder de agregar as pessoas. Conheci o pastor Sidney em 2018 e todas as vezes que nós nos reunimos para conversar, o tema principal é como nós podemos expandir a igreja, como nós podemos congregar pessoas para que a igreja fique mais forte. Sempre a igreja está no tópico das conversas dele. Então, glória a Deus pela sua vida, grande é o seu galardão. E se você é membro dessa igreja, saiba que você tem um excelente pastor. Se você me conhecer ainda mais, você vai saber que eu não sou um cara bajulador. Então, se eu estou falando isso dele, é porque toda a glória deve ser dada ao nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos sem mais delongas, que eu tenho 25 minutos e eu gosto de cumprir o horário. O nosso tema de hoje, ele diz respeito à abundância no crescimento do reino de Deus. E nós temos ouvido de diversas formas essa temática aqui na Target 2025, sobre abundância. E a palavra abundância, ela tem o significado de fartura, plenitude, propósito, bênçãos. O relógio não está ligado, meu irmão. Gostou dessa? Só porque senão eu vou ficar falando aqui muito mais tempo, depois o pessoal fica triste. Mas então a palavra abundância, ela tem vários significados, mas você pode ter como significado fartura, você pode ter como significado plenitude, propósito, bênçãos. E quando você está falando de expansão do reino de Deus, esse significado faz todo sentido, porque afinal de contas, nós queremos que o reino de Deus se expanda fartamente, nós queremos que ele se expanda com toda a plenitude, nós queremos que que o reino de Deus tenha propósitos firmes e seja coberto de bênçãos das mais diversas. É meio que óbvio nós falarmos de reino de Deus e de abundância. Até a camisa do pastor Sidney do outro dia eu li e estava dito assim: onde há a presença do Senhor não há falta. Portanto, se é reino de Deus, nós estamos falando obviamente de abundância. Se você é um cristão de verdade, você tem que crer em abundância. Amém? Mas se você parar por um instante e você refletir a respeito desse assunto, nós podemos dizer que a abundância, ela é consequência de ações e decisões que eu e você tomamos. Portanto, abundância é consequência. Quero fazer um grande parênteses aqui. Salmo 103 diz que sim,
Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. E o apóstolo Paulo em Efésios também diz que a graça de Jesus ela é muito maravilhosa e nós recebemos muito mais do que nós merecemos ou fazemos. Então eu estou aqui fazendo uma apologia de que a abundância é de acordo com o que nós fazemos, mas sim, a abundância é consequência das decisões que nós tomamos. Eu me arrisco a dizer novamente que, com relação a esse assunto que nós temos falado de abundância, seja qual for a área, e principalmente na administração da igreja e no crescimento, ela é proporcional ao conjunto dessas decisões e ações que tomamos durante a vida. Veja, por exemplo, o Salmo 1, as ações do homem bem-aventurado e as bênçãos que são prometidas. Eu vou ler com você aqui rapidamente, ação e consequência. Como é feliz, Salmo 1, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, ação, nem se assenta na roda dos zombadores, ação sua. Ao contrário, a sua satisfação está na lei, e nessa lei medita dia e noite. Consequência, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Risca aí embaixo da sua Bíblia, tudo que ele faz prospera. Ação, consequência. É mais do que evidente que a Bíblia nos ensina sobre o princípio de semeadura e colheita. Ação, consequência. Eu sou uma pessoa pragmática, como você pode perceber. Papo reto e direto. Gálatas 6, apóstolo Paulo diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Porque quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Apóstolo Paulo ainda escreve em 2 Coríntios capítulo 9, lembre-se que aquele que semeia pouco, colherá pouco. E o que semeia com fartura, com abundância, também colherá com abundância, com fartura. Ação, consequência. Provérbios 11, 18. O perverso recebe o salário ilusório, mas o que semeia com justiça terá recompensa segura. Oséias 10 diz: semeie a retidão para vocês mesmos e colham segundo a misericórdia. Portanto, você percebe, há uma ação e há uma consequência, há um preparo. Dentro desse princípio, então, seguindo nesse princípio de semeadura e colheita, nós podemos dizer então que para que haja abundância, é necessário que haja uma preparação. Abundância requer preparação. Minha pergunta para você aqui hoje, seja qual for o assunto da sua vida, é: você está preparado para a abundância que você pede para ter? Você tem feito a lição de casa necessária para a abundância que você tanto pede para Deus? Nós aqui na Target estamos falando todos esses dias que queremos abundância em várias áreas da nossa vida, mas nós estamos fazendo a nossa lição de casa para que essa abundância venha. Eu nunca me esqueço da parte quando o Senhor, Deus fala muito comigo de acordo com como Ele fala com os filhos, com as minhas filhas, como eu falo com elas. Eu lembro episódio que aconteceu na minha vida. Eu estava no meu escritório, na minha casa, eu estava orando fervorosamente. Gostou do fervorosamente? Parece que eu sou muito espiritual, né? Estava orando, pedindo, quase que implorando a Deus. E a Bíblia diz que em alguns momentos nós devemos fazer isso, tá certo? Mas eu estava pedindo quase que tipo, você sabe aquele filho pequenininho como esses aqui que fica o tempo inteiro: pai me dá, pai me dá, pai me dá, pai me dá. E aí Deus falou assim claramente no meu coração: por que você está falando comigo como a sua filha de 5 anos? Eu já sei o que é bom para você, eu vou te dar no momento certo, mas você não está preparado. Portanto, a abundância que nós pedimos requer preparação. Amém? Fica aqui comigo. Isso serve para a expansão do reino e eu espero que você também utilize para a sua vida como um todo. Então nós estamos prontos. Seja realista, seja verdadeiro com você mesmo. Estamos prontos para isso?
Então, abundância precisa de preparação. E preparação requer 3 assuntos: planejamento, administração, prestação de contas. Pode ver aí na sua vida, você precisa de planejamento, administrar durante o processo e você precisa prestar contas. Então vamos começar com planejamento. Queremos crescer? Planejamento. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Não sei se os versículos estão indo aí. Ótimo. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você fica pensando, fazendo planos, pensa, mas nunca faz nada, não planeja, não toma ação de seguir em frente. A Bíblia diz que você nunca vai colher nada. Queremos ter abundância? Planeje. Olha o que o Senhor Jesus disse em outro contexto, mas Ele disse a cada um de nós, em Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para contemplá-la, para completá-la? Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados, e por favor, marque na sua Bíblia isso, para que você use para o resto da sua vida. Os planos bem elaborados levam à abundância, à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos cercar de pessoas que nos ajudem a ter excelência. Nós precisamos na igreja ter profissionais qualificados com assuntos relacionados às finanças, e foi por esse motivo que eu expliquei para vocês o que eu faço e deixo de fazer. Contabilidade, planejamento estratégico, legislação. Nós precisamos de profissionais bem preparados para que auxiliem no crescimento do reino de Deus. Nós precisamos largar o amadorismo igrejesco e nos profissionalizarmos. Nós temos que ser os melhores em todas as áreas da vida. Nós temos que agir com excelência na administração e no planejamento da igreja de Cristo. Amém? Estão animados? Nós precisamos de pessoas que nos mostrem alternativas. Nós precisamos criar cenários. Nós precisamos de pessoas que nos andem juntos conosco, como o pastor Sidney subiu aqui ontem e mostrou as pessoas que carregaram o tapete deles e carregam até hoje. Não tenha medo de cercar de pessoas que vão ajudar você a implementar o reino de Deus. Se você tem medo, você é inseguro. Peça a Deus pessoas corretas, como nós oramos ontem. Pessoas que venham de Deus, sérias, que te ajudem a seguir. Profissionais qualificados para que você possa planejar e se preparar para a abundância que nós tanto oramos. Um grande exemplo disso foi José do Egito. Por intervenção divina, porque nós espiritualizamos quase tudo. Por intervenção divina, foram avisados que teriam épocas de fome e se planejaram para que pudessem passar por toda aquela fase de vacas magras. Eu costumo dizer, para acabar esse ponto, que nós somos cristãos sim. Nós vivemos sim pela fé e pela misericórdia do Senhor. Mas, pelo amor de Deus, nós precisamos lembrar que Deus nos deu um cérebro. Posso ouvir um amém bem alto? Deus te deu um cérebro para que você pense, para que você tome decisões inteligentes. E uma das decisões inteligentes é planejar, para que você não acabe como esse que começou a fazer a torre e não teve como terminar. Planejamento é fundamental. Planejamento é usar de sabedoria. Planejamento leva à abundância. Segundo ponto. Se você quer ter abundância, você tem que saber administrar a abundância que você está pedindo. Chega de mau testemunho por aí que nós vemos. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Provérbios 27, de 23 e 24 diz: esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidado e atenção aos rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Quem já tinha lido esse versículo, levanta a mão. Mostra que você é espiritual. Muito bem. É claro, é evidente o que a Bíblia nos diz a respeito de como você deve ser diligente e zeloso na administração dos bens que Ele coloca na sua mão. E a igreja de Cristo, quanto mais do que a sua própria vida.
No que diz respeito a esse assunto de administração, para mim, nada define melhor do que a palavra zelo. Foi por zelo que Jesus expulsou os comerciantes do templo. E veja, se você olhar o texto, você vai perceber que Jesus expulsou quem vendia e quem comprava. Nós somos muito rápidos para dizer, não importa, se ele está administrando mal, ele vai prestar contas. Se você é conivente com a situação, Jesus expulsou do templo da mesma forma. Se você comunga com o mesmo problema, se você vê o errado e não aponta, eu não estou aqui pedindo para que você aponte o dedo para ninguém, mas assim, se você não toma parte disso e não faz parte da administração da igreja de Cristo, você é tão conivente com quem faz o problema. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós sabemos que tudo vem de Deus. Nós dizemos que tudo vem de Deus, mas nós administramos como se fosse nosso. E nós esquecemos que um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus deu para cada um de nós. Não só os nossos talentos, como os nossos bens, que são de Deus. Terceiro ponto, que eu tenho 10 minutos. Prestação de contas. Planejamento, administração, prestação de contas. Na sua igreja você tem alguém que você presta conta? Ou você é daquele que você administra, você é o que manda, eu estou partindo da premissa que eu estou falando com líderes e com pastores aqui. Você é o que cuida, você cuida quase, você trata a sua igreja, vou me arriscar em dizer, quase como a sua lojinha. Não falei isso. Você está gravado. Fica bravo aí comigo, você que faz assim. Mas você vai mudar. Prestação de contas, meu irmão. 3 pontos nesse assunto. Eu vou ser rápido, 9 minutos. Prestação de contas dá bom testemunho e transparência, meu irmão. Talvez mais do que nunca a igreja de Cristo tem a necessidade e a obrigação de dar bom testemunho para com os de fora. Mateus 5 diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de fazer o mal, observem as boas obras de vocês e pratiquem, que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Chega de mau testemunho. Nós não temos o direito de dar mau testemunho e macular a imagem e o nome de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Por isso, desde o início eu estou falando para vocês sobre preparo, sobre você se planejar, sobre você dar conta daquilo que você tem que, das oportunidades que vem na sua vida, de você fazer como para o Senhor e não para com homens. 2 nesse assunto. Prestação de contas denota cuidado com o reino e traz segurança para você. Prestar conta traz segurança para você. Evita com que você caia em tentações e armadilhas do inimigo e acabe dando um péssimo testemunho para o nome de Jesus. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele pois que pensa que está de pé, veja que não caia. Terceiro ponto. Estou quase terminando. Prestação de contas exige humildade. Prestação de contas exige humildade. Por que exige humildade? Porque para você chegar ao ponto de pedir conselho para alguém, você tem que entender que você tem que aprender algo. E você tem que ser humilde o suficiente para entender que alguém vai falar com você e vai falar: você está errado. Se você não é humilde para ouvir isso, você já funciona, você já está operando no principal pecado que a Bíblia nos diz: orgulho. Porque o contrário de humildade é orgulho. Portanto, conselho requer humildade. A formação de conselhos de administração é fundamental. Todos nós precisamos de alguém para nos aconselhar, que nos alerte para eventuais caminhos errados que nós possamos estar tomando. Provérbios 15, 22 diz assim: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Eu sou membro da First Baptist Orlando há 14 anos. E eu posso dar testemunho
dos benefícios que você adquire por ter um conselho de administração forte. Eu tenho a satisfação de fazer parte do conselho da First Baptist Orlando por quase 12 anos. Já fui Chairman of Trustees. Hoje sou membro do conselho financeiro e também da fundação da igreja, sobre a liderança do pastor Danny, como eu já disse aqui. Os assuntos referentes a orçamentos, prestação de contas de gastos, discussões sobre aquisições, novos projetos, são frequentemente debatidos e sempre o staff, os pastores, pastor Danny e outros, pegam os inputs dos conselheiros para saber se as decisões que eles tomam estão indo na direção correta. Os conselhos são compostos por cristãos maduros, profissionalmente qualificados, com voz ativa e liberdade de questionamento e sugestões. Nós temos um cartãozinho, quem é do conselho, que pode entrar na área de administração e diretamente conversar com o CFO da igreja, com a gestão da igreja, dar sugestões, mas sempre num espírito humilde, de colaboração e de crescimento da igreja de Jesus. Facilmente, se você se torna um conselheiro também, você pode achar que você é alguém que pode apontar o dedo. Esse não é o espírito. Nós nos reunimos com frequência, temos livre acesso, como eu já disse, podemos sugerir ideias, sempre com o intuito de beneficiar a igreja de Cristo. Mas eu tenho certeza, estou cheio de papel aqui, mas eu tenho certeza que nós não somos os únicos. Aqui, na Igreja Batista Memorial de Alphaville com o pastor Sidney, eu sei que vocês seguem o mesmo princípio de prestação de contas. Eu tive a oportunidade em setembro de 2022 visitar vocês sem falar com o pastor Sidney. E por uma coincidência divina, porque o meu chamado é administração, eu estava aqui no culto de prestação de contas da igreja. Intervenção divina. Eu não programei, eu não sabia. Pastor Sidney estava no Espírito Santo, eu também não sabia. Falei, vou chegar lá de surpresa. Mandei uma foto para ele, sentei lá atrás. Ele falou, poxa, eu estou no Espírito Santo. Eu falei, não tem problema, eu vim realmente sem avisar. E eu fiquei maravilhado de ver o trabalho que é feito. E a prestação de contas que é dada aos membros da igreja com os recursos que são aqui depositados. Esse é o modelo que deve se seguir. Portanto, prestação de contas é fundamental, é saudável. Eu não sei se você já teve oportunidade, eu até trouxe aqui, eu olhei aqui esse relatório de prestação de contas, o trabalho que é feito. Se você não teve a oportunidade de ver, veja. Porque quando você vê tudo aquilo que você colocou, o seu dinheiro, o seu empenho, seu dinheiro não do Senhor, mas o dinheiro que você deu aqui na igreja, você se sente encorajado, dá transparência e segurança para a igreja, amém? Eu concluo dizendo o seguinte, para falar de abundância, na expansão do reino, é mais do que sonhar grandes colheitas, é assumir a responsabilidade de preparar o terreno. Sim, nós somos chamados a viver pela fé, mas também pela sabedoria que planeja, pela fidelidade que administra, pela transparência que presta contas. Se realmente nós desejamos, como temos dito aqui, abundância no crescimento da igreja, se nós queremos ver a igreja crescer com fartura, nós não podemos negligenciar o preparo. A abundância que nós queremos colher amanhã será fruto do preparo que escolhemos fazer hoje. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de trazer Tua palavra aqui. Senhor, que essa palavra possa ressoar nos corações, não só hoje, mas para toda a vida, Senhor. Que nas nossas vidas pessoais e na igreja de Cristo, na Sua igreja, nós possamos trabalhar, servir com excelência, planejando, administrando e vivendo sob conselho, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.